Oi pessoal, boa noite. Sou Adriano, mais uma vez aqui no canal Filosofia Africana, né? No Instagram, tem também no YouTube o canal Escola Nossa de Cada Dia. Bom, olha só, hoje nós vamos falar um pouco de Willie Lynch, né? Willie Lynch, que de alguma maneira a palavra linchamento, né? Vem aí do nome dele, né? Então, por que que isso acontece? Né? Porque ele tinha escravos e, de alguma maneira, ele tinha métodos muito rigorosos de tortura, tá? Ele torturava muito os escravos, ele tinha uma abordagem muito violenta, né? De tratamento em relação a todos os outros donos, né? A todos os outros proprietários de escravizados. Tudo bem? Então, o que que acontece? Na ocasião, lá no século XVI, no século XVII, muitos proprietários de povos escravizados, eles tinham uma dificuldade muito grande com a questão de lutas, fugas, a parte da resistência desses escravizados, né? Eles tinham ali uma dificuldade muito grande de manter o controle, tá? Já o caso de Willie Lynch, com ele era diferente. Ele tinha uma situação mais tranquila nessa parte de controle. Ele tinha tudo sob controle, ele tinha tudo sobre rigorosa ordem, né? Ele não enfrentava problemas como os outros donos de escravos acabavam enfrentando, né? Então, de alguma maneira, ele acabou observando essa situação toda e ele escreveu uma carta, né? A famosa carta aí, né, de Willie Lynch, né, onde ele passa algumas informações, né, para os outros proprietários de escravizados, para quê? Para dar sugestões, para dar dicas de como que ele faz para manter o controle, né, dos seus serviçais ali, tá bom? Então, nesta carta, ele observa uma coisa bastante interessante, né? Ele vai dizer nesta carta que ele vai trabalhar com as diferenças, tá? Então, no grupo, né, naquela diversidade de escravizados, ele vai utilizar a diferença, não é? Porque nós sabemos que lá no continente africano, os povos escravizados, eles eram trazidos para a América e para outros cantos também do mundo, todos misturados, as diferentes etnias, tá? E Willie Lynch, ele percebeu que esses grupos diferentes, eles tinham ali uma resistência, né? Eles tinham ali as suas diferenças uns com os outros. E o que que ele fazia? Ele instigava a violência entre os povos escravizados, né? Ele usava velho contra novo, novo contra velho, ele jogava essas pessoas, né? Os mais velhos contra os mais novos contra os mais velhos. Ele também acabava jogando os negros de pele mais clara contra os negros de pele mais escura. Ele jogava também, ele instigava violência entre mulheres e homens, homens e mulheres, ou seja, ele desestabilizava o grupo e, de alguma maneira, ele mesmo instaurava o controle. Então, o que ele fazia? Ele usava essas diferenças todas entre os escravizados, causava uma confusão ali, e ele mesmo acabava colocando a ordem de maneira que ele enfraquecia o grupo e se colocava no controle, no comando, de maneira que ele estava doutrinando, não é, o grupo lá de escravizados e de alguma maneira também colocando toda a sua violência, né? Então, ao mesmo tempo que ele colocava medo, ao mesmo tempo que ele oprimia, ele conseguia doutrinar o grupo lá de escravizados, não é? Então veja que é toda uma situação metodológica, né? É uma parte que vai falar da doutrinação, que é algo bastante interessante para nós pensarmos aí a questão que hoje nós acabamos nos encontrando, não é? Perceba que algumas práticas, elas não são novas, são práticas antigas, né? São práticas de violência e manipulação.
não é a violência pela violência, né? Então nós vemos que desde o século XVI, XVII, né, nós temos aí a parte da violência colocada nos dois modos, né? A violência que é uma violência bastante versátil, ela passa pelo contexto simbólico, não é, da sua essência, e de alguma maneira elas acabam estabelecendo uma doutrinação, elas acabam estabelecendo estruturas que acabam ganhando forma de realidade normal, não é? Então é importante perceber que lá atrás, este William Lynch, apesar de bastante violento, talvez um dos mais rigorosos donos de escravos, ele foi também bastante inteligente do ponto de vista da manipulação, né? Ele conseguiu fazer com que os escravizados ficassem uns contra os outros, desestabilizados e perdendo a força que de alguma maneira eles precisavam para conseguir vencer e sair daquele contexto. Bom, então o que eu queria falar hoje, né, um pouquinho aí sobre a questão africana, sobre a questão da importância de refletir, né, sobre a consciência de colonização, ela passa por algumas questões aí importantes e eu conto, não é, com o seu comentário, conto aí com a sua participação aqui no canal, trazendo leituras, sugestões mesmo, né, para que possamos enxergar a questão do neocolonialismo, né, a questão da atualidade negra de maneira mais profunda, né, entender as estruturas que sustentam a realidade e o pensamento que hoje existe sobre a questão brasileira, a questão da mestiçagem, as nossas raízes africanas. Tá bom, pessoal? Obrigado, então. Já falei demais por hoje. Até o próximo vídeo, gente. Valeu. Tchau, tchau.